Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. Dizem que somos países irmãos, que dividimos em cotas semelhantes a identidade de um povo, deixando grande parte da alegria do outro lado do oceano, é certo. A dimensão é exponencialmente diferente e as ideias podem também não corresponder bem à realidade. Como é que será que o Brasil vê hoje Portugal? E Portugal vê o Brasil? Gabriela Alves nasceu no Brasil e foi lá que, com 3 anos, começou a praticar ginástica. Num país de dimensões gigantescas, assumir-se como uma das melhores da modalidade era tarefa quase impossível, mas sonhar, isso não tem limites nem horizontes. Veio para Portugal, trouxe com ela a paixão pela ginástica e o método de um país que cria atletas com um único intuito, o de vencer. A disciplina mantém-na à tona, na crença de conseguir em Portugal o que não conseguiu no Brasil. Pela idade com que saiu do país e pela fornada de atletas que todos os anos tentam essa afirmação. Num país mais pequeno como o nosso, a dedicação mantém-se. Chegar aos Jogos Olímpicos é uma ambição, porque é lá que os atletas se confirmam como exemplares e seres extraordinários. Pelo menos é assim que ela vê isto a acontecer na sua vida. Gabriela, bem-vinda e obrigado por teres aceito o convite. Falar um bocadinho aqui deste teu percurso, que apesar de muito nova que tu és, 16 anos, já levas alguns anos, pelo menos 5, desde que iniciaste a ginástica. É esta a modalidade que vai estar em destaque neste episódio, contigo, para percebermos como é que chegaste à ginástica, porque é que ela se manteve na tua vida e porque é que ela vai fazer parte da tua vida ainda durante alguns anos, até porque és muito nova e ainda tens tempo mais do que suficiente para explorar uma série de possibilidades que porventura ainda não tiveste a oportunidade de experimentar. Vamos então ao início disto tudo. Todas as histórias têm um princípio, um meio e um fim. O fim vamos deixar para outro episódio, não interessa, vamos começar pelo início e vamos olhar parte deste meio desta história. Vamos ao início. Como é que a ginástica aparece na tua vida? Como é que tu te interessas pela ginástica? Ou isto surge de forma inversa, levada por alguém, impulsionado por alguém? Fala-me um bocadinho. Sim. Então, eu comecei a ginástica com 3 anos de idade, era muito novinha e foi por impulso dos meus pais. Eu era uma criança muito agitada e para tentar contornar isso, a minha mãe, junto ao meu pai e a minha médica, decidiram que era melhor para compensar o meu nível de energia me colocarem na ginástica. E desde então a minha paixão vem aumentar de cada dia. Tu tens alguma memória desses 3 anos? Imagino que não, eras muito nova. Não, era muito nova. Tenho fotos e tudo mais, mas não consigo ter uma memória específica. Levaram-te então para a ginástica e qual é a tua primeira memória específica, se calhar não com 3 anos, mas um bocadinho mais velha, da ginástica na tua vida? O que é que tu te lembras do que tu gostavas, do que tu menos gostavas, do que te emocionou e te levou a querer explorar mais? Há alguma primeira memória que ainda viva aí e que tu gostes de voltar lá? Sim. O meu ponto mais principal que eu me emociono muito a lembrar foi uma das minhas primeiras competições, que não foi por nenhum clube em específico, foi pela minha escola em que me apoiava muito, que eu praticava nela, ginástica, e foi uma das minhas primeiras medalhas que me incentivou a continuar mais e que mostrou-me mais essa paixão. Tinhas que idade na altura? Tinha por volta dos 6 anos? Sim. Escola básica, ou seja, escola primária. Exato. Okay. E já aí eu competia, por exemplo, um campeonato de várias escolas em que as crianças têm a oportunidade de aparecer mais, não é? E então foi essa a primeira oportunidade que tiveste e percebeste logo ali que se calhar a ginástica afinal pode ser uma coisa interessante. Sim. Não é só correr, não é só olhar para os outros colegas que estão um bocadinho mais cansados, se calhar eu sou boa a fazer isto.
Exato. Desde pequena tive assim mais jeito para ginástica do que para qualquer outra coisa, portanto era notório que eu gostava muito daquilo. Ou seja, gostavas mais do recreio do que das aulas propriamente ditas? Gostavas mais de correr do que propriamente estar sentada? Eu era tipo daquelas crianças que todas estão quietas no recreio a comer e eu estou sempre a correr de um lado para o outro, a fazer rodas, pinos. Portanto, sim. Mas aí tu já tinhas, ou seja, essa é uma memória que tu tens, mas aí tu já tinhas uma parte mais dita profissional a acompanhar, ou essa vertente mais profissional chega mais tarde? Ou seja, quando tu entras para um clube, quando tu entras para uma forma mais organizada de praticar a ginástica? Não, foi antes de eu entrar num clube em específico. Na verdade foi nesta competição que eu tenho a memória em que ganhei pela primeira vez a minha medalha mais especial, que eu encontrei a minha primeira treinadora. E foi aí que fui convidada a entrar no meu primeiro clube, a ter as minhas primeiras grandes experiências. Que experiências eram essas? O que é que tu te lembras desse momento? Lembro-me de uma seletiva que concorri para entrar no meu clube, que era o Sport Clube Pinheiros, em que correu muito bem e que fui selecionada realmente para treinar lá. Foste fazendo este caminho, foste percebendo que a ginástica era uma coisa interessante, mas que tipo de ginástica? Porque ginásticas há muitas, Sim. Não é? Sim. E no teu caso há uma ginástica específica que quiseste seguir, Sim, não é? a ginástica artística. Desde cedo colocaram-me na ginástica artística e desde então nunca saí. É sempre na ginástica artística e espero que seja assim por muito tempo. Então vamos falar da ginástica artística muito rapidamente. Ela é feita pelo que eu sei, vais-me explicar, estás melhor por dentro dessa história do que eu, ela é composta por vários aparelhos. Sim. E tu dás-te bem com todos eles ou tens antipatias por um ou outro? Sim, acho que a maioria das ginastas tem assim uma melhor qualidade em alguns aparelhos em específico. Eu destaco-me muito no solo e nos saltos, mas também me destaco nas paralelas, não tanto quanto no solo, mas também consigo os meus objetivos. Gosto muito de solo, acho um aparelho muito bonito, que podemos dançar e sorrir de acordo com a nossa personalidade, podemos ter um aspecto mais forte ou mais sorridente, mais brincalhão. E um aparelho que eu não me dou assim tão bem, mas que cada dia é superar os seus objetivos, é a trave. Gosto, acho bonito, mas é um obstáculo a ser passado cada dia mais, a treinar e a cumprir com tudo aquilo que eu tenho em mente. É o mais difícil? É. Costuma ser o mais difícil em todas as ginastas. O que é que requer? Muito equilíbrio, foco, atenção. É muito importante, principalmente manter a linha do seu corpo, que assim ajuda-nos a estar mais alinhadas com o aparelho. São quantos aparelhos que compõem a modalidade de ginástica artística? Tu falaste do solo, falaste das paralelas? Varia na feminina e na masculina. Na feminina nós temos o salto, temos a paralelas, temos a trave e temos o solo. No masculino nós temos o solo, o salto, a argola, o cavalo, a paralela simétrica e eu acho que não me esqueço de nenhum. Ou seja, o masculino é um bocadinho mais puxado em termos Sim, de... exato. O corpo masculino também é um bocadinho mais encorpado em alguns casos, portanto também tinha que ter essa adicional à própria modalidade. Mas então, o solo é o que tu gostas mais, a trave é a que tu gostas menos, as outras lá vais fazendo, ficam ali no meio. Sim. Para este trabalho todo, para tu chegares a uma competição, para tu chegares a um torneio, para tu chegares a esta prova, acredito que tens que treiná-los da mesma forma, mesmo gostando ou não gostando. Exato. Quando tu vais para o treino, como é que ele é feito e o que é que tu levas em mente? Desde o primeiro momento em que se pisa no treino não se pode confundir a sua vida fora do treino com dentro do treino. E acho que os objetivos têm de ser postos, entre aspas, à mesa, não é? Com o treinador e tudo mais, para conseguirmos seguir aquilo que temos como objetivo. E é isso que nós fazemos. Nós conversamos sobre aquilo que temos vontade de fazer, aquilo que compensa fazer ou aquilo que é preciso fazer e isso em todos os aparelhos, não é? Porque não podemos deixar um simplesmente para trás e acho que é isso aí que é feito.
É sempre uma coisa partilhada. Sim, Falaste aí, claro. o treinador é fundamental, Sim, não é? é uma relação ali de amor entre os dois, tem que ser. De cumplicidade também. Exato. Porque vai percebendo em que és melhor ou pior e vai Exato. puxando por essas dificuldades e transformando-as em melhorias. Sim, exatamente. Depende dos aparelhos. Tem aparelhos que nós somos melhores, tem aparelhos que nós ainda estamos em maior desenvolvimento. Portanto, é normal que em um aparelho precisamos de ser mais puxadas e tem outros que nós conseguimos com mais facilidade alcançar os objetivos. Não precisamos de ser muito puxadas. Vias ginástica artística na televisão? Claro. Foi outro via dos muito. motivos para Exatamente. seguir. Eu perguntei-te isto quase a adivinhar a resposta, porque eu acho que acontece ali magia naquele tipo de movimentos, não é? É como Sim. se estivéssemos a testar os nossos limites ali numa relação entre o céu e o chão. Na realidade estás ali num limiar entre os dois, entre as duas vertentes. Desse tempo em que vias a ginástica artística nos Jogos Olímpicos, possivelmente, não é? E se calhar noutras modalidades, olhavas para lá e pensavas, um dia vou estar ali? Claro, acho que isso é o grande sonho da maioria das ginastas. Alcançar os Jogos Olímpicos é mesmo o foco principal. Também é o teu? Sim, claro. Já lá vamos daqui a pouco perceber quando é que lá chegaremos e de que forma. Falemos então aos 11 anos, quando isto se torna um bocadinho mais coeso, quando isto se torna um bocadinho mais sério, com a tua introdução, a tua inclusão no Sport Clube do Porto. Isto aconteceu de uma forma muito orgânica. Era preciso encontrar uma organização que fosse, não que o resto não fosse, mas uma organização que fosse mais estruturada. E foi isso que te levou também a integrar um clube como este. Sim. O Sport Clube do Porto foi um foco quando chegamos cá. Foi o único clube em que andei cá em Portugal. Acho que é um clube muito consistente, é muito bom, possuem treinadoras ótimas, muito boas. Desde que estou cá tenho feito um trabalho muito ritmado e... Quando chegaste cá, porque na realidade há aqui uma história que nós não contamos atrás, mas que podemos contar agora. Sim. Porque na realidade tu não és de cá do Porto, mas quem vai contar a história és tu. Ou seja, na realidade chegaste cá há mais ou menos quanto 5 tempo? anos. Há 5 anos que estás no Porto, mas quando falavas atrás da escola básica, quando falavas atrás do gosto nos primeiros anos, não foi cá. Não. Conta-me a tua história então. Eu nasci no Brasil, no estado de São Paulo, e estive lá até aos meus 11 anos, mais ou menos, que foi quando vim para cá. Lá, claro, tive a minha vida toda, foi lá que iniciei a ginástica, foi lá que dei os meus primeiros passos e que cresci também como atleta, tive as minhas bases lá, mas é sempre uma memória que não se vai esquecer, principalmente da ginástica, que foi onde comecei. Claro que tenho memória dos meus treinadores de lá, mas estou em uma realidade diferente e estou em um país diferente. Claro, falamos a mesma língua, É verdade. mas é diferente. Mesmo em termos de ginástica também? Sim, claro. Nós conseguimos perceber que o Brasil é um país muito grande, então precisam as ginastas, si mesmas, precisam de mais visibilidade porque o país é muito grande, então as ginastas que acabam por aparecer têm que ser realmente muito boas. E cá em Portugal nós somos menos ginastas e temos mais oportunidades de conseguir uma competição mais significativa, é mais fácil. Apesar de tudo, com 11 anos, 11 se falássemos com o teu pai, que está aqui ao meu lado, ninguém o vê, mas ele está aqui ao meu lado, percebia-se bem que era brasileiro. No teu caso, o sotaque já está muito pouco presente. Sim, como cheguei cá mais nova, acho que é mais fácil de aprender e até porque no dia a dia, claro, convivia e ainda convivo com os amigos de escola e de treino e eles acabam por me ensinar mais como é que se falam e como é que se conjugam as palavras aqui. Mas falamos então do Sport Clube do Porto. Foi aí fizemos um parênteses para explicar um bocadinho da tua história.
Chegas então a este clube e os objetivos são... é um país diferente, com novos objetivos e novos atletas concorrentes. Na realidade falamos sempre assim, não é? Falamos de atletas que têm o mesmo objetivo que tu, fazem parte de uma equipa, mas todos eles têm objetivos muito claros e muito concretos, que é de se afirmarem individualmente nesta modalidade. No teu caso, quando chegas lá, como é que foi esta tua introdução no treino em Portugal? Quando cheguei cá em Portugal, tinha treinadoras diferentes do que tenho agora. O trabalho era mais ou menos o mesmo, era de estar sempre a evoluir e sempre a conquistar coisas novas, mas como vim de um país que era mais desenvolvido, claro que tive uma diferença muito grande de ginasta que era para as ginastas que eram minhas companheiras de treino. Então foi muito mais glorificante ao conquistar os meus objetivos, porque estou em um país diferente, é mais difícil para a pessoa em si, como era mais nova, não estava talvez tão à espera de que os meus objetivos fossem concretizar mais rápido. Mas foi assim. Então, aos 11 anos entraste, tu estiveste lá até que idade? Ainda estou lá. Ainda estás lá, ainda estás no Sport Clube. Sim. Portanto, durante estes 5 anos também os objetivos foram sendo alterados. Foste subindo patamares, até que em 2019 há aqui um momento muito importante, que é a chamada à seleção. Sim. E a chamada à seleção é aquele momento em que se dá outro salto na carreira. Passa-se o Brasil para Portugal, entra-se num novo esquema, agora passa-se à seleção. E quando se é chamada à seleção, o que é que se sente? É uma alegria infinita. E tinhas tu 14 anos. Sim. Era uma alegria infinita. É muito glorificante para uma ginasta que tem os sonhos muito altos, conseguir conquistar aquele que é talvez o principal para tu conseguires chegar ao maior. É muito bom. E neste momento aqui fizeste uma participação numa série de campeonatos. Sim. Uma série de torneios também, e tenho aqui também na minha nota, que tu também tens aí uma nota, eu também tenho aqui uma nota, que nesse ano, que em 2019 precisamente, foste pela primeira vez campeã nacional de juvenis, primeira vez campeã nacional em equipas também nesse ano. Sim. E depois a partir daí os prémios vão se avolumando. Como é que tu lidas com estas categorias? Ou seja, a partir do momento em que és considerada a melhor, como é que alguém que tem objetivos muito concretos lida com isso? Tenta não ficar demasiado eufórica, tenta ficar com os pés assentes na terra... Sim. Mas vives na mesma alegria de ganhar o prémio, não é? Exato. Acho que quando se começa a conquistar objetivos, é sempre preciso ter a cabeça no sítio e continuar a ser sempre a mesma pessoa, não é? Não posso começar a conquistar objetivos e querer mudar a pessoa que sou. Portanto, acho que venho seguindo sempre as mesmas coisas, com objetivos diferentes, porque já conquistei aqueles que ficaram para trás, não é? E acho que tem sido assim e sempre vai continuar a ser. Em termos de plano de treinos, treinas todos os dias? Sim, tenho treino de segunda a sábado. De segunda a sábado, sempre Sim. no mesmo período, mais ou menos vai variando consoante a tua disponibilidade, Sim, mas sempre no mesmo período. Tens um dia de descanso? Tenho domingo. É o domingo. O que é que se faz quando se tem um dia de descanso? E eu costumo ter a rotina de, pelas 10 da manhã, ir à igreja e saio por volta do meio-dia, 1, e aí, depois disso, regresso a casa, temos o almoço, não é? Com a família, aproveitar um bocadinho, e depois é fazer aquilo que preciso para o resto da semana. É fazer trabalhos, é preparar as coisas para o treino, depende da disponibilidade do domingo também, estar um bocado mais com a família. O desporto ajuda-nos a todos, enquanto adultos agora que já somos, nomeadamente eu e muitos outros, a criar a organização do dia-a-dia, porque tu com 16 anos já me pareces ter um discurso muito... Ou seja, sabes como organizar o teu dia, sabes que ele está organizado de uma determinada forma e falas de uma forma tão leve disso tudo, que até nós, que temos o dia tão desorganizado, às vezes temos muito a aprender com o desporto. O desporto dá-vos isto, não é? Sim, o desporto dá-nos
imensas coisas positivas, tanto quanto superação, força de vontade, organização, dá-nos imensa coisa, muita positiva. Mas também vos tira? Sim, é normal que tire um atleta de alto nível. É preciso abdicar de muitas coisas que se calhar pessoas que não treinam ou não treinam tanto teriam. Por exemplo, é normal que temos de estudar em diferentes horas dos nossos colegas, não podemos se calhar sair tantas vezes quanto uma pessoa da nossa idade sai, se calhar também nem é tão qualitativo fazer estes tipos de coisas quando tem um objetivo maior. Aos 16 anos os amigos gostam todos de estar juntos e saírem à tarde, Sim. à noite, não é? Eles lidam bem com estas tuas ausências ou são daqueles que resmungam um bocadinho e dizem que estás sempre fora? Gostam. Eles lidam bem com isso porque apoiam-me. Aos 16 anos queres seguir a ginástica durante muito tempo ou tu tens um plano B? Ou seja, tens qualquer coisa que queres juntar a este teu percurso? Porque sabemos que o desporto ainda é, em Portugal, infelizmente, às vezes é difícil fazer-se vida do desporto. Chega-se lá acima muito tarde e muitas vezes são poucos os que conseguem afirmar-se no desporto e ter uma dimensão planetária, não é? No teu caso, tu pensas num plano B? Claro, quero seguir faculdade e claro, é seguir a ginástica até o momento em que faz bem e que realmente traz-me alguma coisa de bom. Claro que tenho que aproveitar, tenho que gostar, tenho que estar disposta e acho que quando isto acaba é essencial ter um plano B, uma faculdade ou um trabalho. É importante. Mas na faculdade já tens ideia do que é que gostarias de ser? Eu gostaria de seguir biologia. Mas nós sabemos que aqui em Portugal às vezes a saída de emprego é difícil. Ou era sair, fazer alguma coisa fora, ou era ficar aqui mesmo a saber que é difícil. Ainda tens tempo. Ainda falta um ano e qualquer coisa para decidires, portanto até lá ainda tens tempo de mudar de ideias ou quem sabe seguir a biologia. E os Jogos Olímpicos de 2024 acontecem este ano. Exato. Vai estar colado ao ecrã para ver mais uma vez as ginastas mais ou menos conhecidas que por lá vão passar, sempre com esta perspectiva de um dia vou lá estar. Exatamente. É um sempre dos objetivos, não é? Exato. 2028 será ainda cedo? Não sabemos. É preciso treinar muito, é preciso evoluir muito, aprender muita coisa. Disseste-o e bem, não é fácil. Sim. Se não for em 2028, há de ser em 2032. Exatamente. Portanto, ou seja, com 16 anos ainda se pode sonhar a longo prazo, não é? Sim, e é o que a ginástica é, não é? Ginástica não podemos esperar um retorno muito rápido, porque a ginástica é de grau para degrau e degrau, e é um desporto muito difícil. O Porto é uma cidade especial também para ti, porquê? É uma cidade muito bonita. As pessoas são muito cativantes, acolhem bem. É o mais alegre. Mas não conhecias? Não conhecia. Conheci este lado mais alegre quando realmente comecei a frequentar a escola, a treinar, realmente, a passear. Quando chegaste cá, ao Porto, o que é que te surpreendeu? Para além das pessoas, também a própria cidade em si? É muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo. Acho que é uma das cidades mais bonitas de Portugal. E o que é uma curiosidade que eu gostei muito é o jeito de fala realmente das pessoas e muda, não é? De estado para estado, e acho que no Porto é muito bonito. O Porto também apoia os seus atletas. Sim. Na realidade, tu és uma dessas atletas apoiadas pelo município do Porto. Este apoio que a Câmara te dá é também um incentivo que se dá ao desporto local. Como é que tu viste quando foste uma das selecionadas para receber este apoio e de que forma é que tu entendes este apoio que a Câmara, enquanto Estado, na realidade é representante direta do Estado, incentiva os jovens atletas a seguirem os sonhos? É muito feliz saber que o estado em que eu moro e que treino nos apoia os atletas. É uma forma de nós podermos também conseguir evoluir, de termos novas oportunidades, de conseguirmos talvez até aparecer mais
Acho que essa ajuda em que a Câmara nos deu, o Porto nos deu, pode ser essencial e é essencial a muitos atletas. Falo também por mim, porque talvez podemos ter experiências novas. Daqui a 20 anos, quando tiveres 36, mais ou menos a minha idade, onde é que imaginas estar ou o que é que imaginas já ter feito? Imagino já ter ido aos Jogos Olímpicos. Imagino já ter conquistado muita coisa. Imagino já estar formada, não libertada 100% da área do desporto, porque quero que a ginástica faça parte do resto da minha vida inteira, e acho que é isso. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.